Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, basicamente é um tutorial sobre como declarar suas operações de venda de fundos imobiliários e como emitir a DARF para pagar o imposto se você obteve algum lucro nessa operação. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador passo a passo exatamente do que você precisa fazer para declarar corretamente e pagar seu imposto devido. Mas antes, investidor, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre bolsa de valores, sobre investimentos, finanças, eu queria pedir para você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Para você isso não custa nada, mas isso me ajuda bastante, assim o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. Um fato curioso é que mais de 80% das pessoas que acompanham o nosso canal, os nossos conteúdos, não são inscritas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e você acompanha aqui o canal, considere se inscrever e deixe o seu like. Eu resolvi gravar esse vídeo, pessoal, porque um amigo meu, um amigo próximo, ele estava com dificuldade para fazer a declaração de uma operação de fundo imobiliário. Basicamente, ele tem um fundo imobiliário que ele não está satisfeito com a rentabilidade e com os proventos. Ele já está com um certo prejuízo nesse fundo imobiliário e ele queria se livrar, ele queria vender essa posição dele para poder direcionar esses recursos para oportunidades melhores que a gente tem hoje no mercado. Então eu aproveitei essa oportunidade e resolvi gravar esse vídeo, tanto para ajudá-lo, como para ajudar qualquer pessoa que também esteja com essa mesma dificuldade. Então, sem mais enrolações, bora para a tela do meu computador. Então, pessoal, a gente já está aqui na tela do meu computador e agora a gente vai simular uma venda de cotas de fundos imobiliários. O primeiro ponto que você tem que fazer, obviamente, é abrir o seu programa da Receita Federal. Vale ressaltar que se você vendeu fundos imobiliários em 2023, a sua declaração será feita em 2024. Porém, se você teve lucro, você paga a sua DARF em 2023 e declara na Receita somente em 2024. Mas vamos lá que eu vou fazer o passo a passo com você aqui. Já com o seu programa da Receita Federal aberto, na simulação a gente vai utilizar os seguintes dados: a data que esse fundo imobiliário foi vendido, qual é o fundo imobiliário, que para o nosso exemplo vai ser o Vino 11, qual foi o lucro ou prejuízo que você teve nessa venda, e qual o imposto que você vai pagar. Aqui eu fiz uma pequena formulazinha no Google Planilhas para calcular o imposto que você tem que pagar. Infelizmente, pessoal, isso aqui não é uma informação que a Receita Federal ela informa para você. Você mesmo precisa fazer os cálculos de qual foi o seu lucro ou prejuízo e quanto de imposto você vai ter que pagar. Na hora de cobrar imposto, na hora de pagar multa, aplicar multa, a Receita Federal sabe fazer essas coisas, né? Agora, para informar o valor certinho, a Receita não sabe. Engraçado. Mas vamos lá. Então, pessoal, independente do valor que você está vendendo, se você obteve lucro, você vai pagar um imposto de 20% sobre o seu lucro. Independente se você lucrou R$1 ou se você lucrou R$100 mil com a venda desse fundo imobiliário. Na situação em que você tem um prejuízo com essa venda de fundos imobiliários, obviamente você não vai ter imposto a pagar. Então, para essa simulação, a venda foi realizada no dia 3/4, ou seja, 3 de abril de 2023. A gente vendeu o ativo Vino 11 e o prejuízo que nós tivemos foi de R$1.500 aproximadamente. Obviamente não temos imposto a pagar. Se porventura nessa venda eu tivesse lucrado R$1.000, eu teria um imposto a pagar de R$200. Então vamos agora fazer essa declaração no programa da Receita Federal. Observem que existe um menu na lateral aqui, com várias opções. A opção que nós vamos utilizar para fazer essa declaração é aqui, renda variável, e logo em seguida essa opção aqui, operações em fundos imobiliários ou FIAGRO. Quando você selecionar essa opção, você vai se deparar com essa tabela aqui. Observem que vocês têm várias colunas, certo? Mas boa parte dessas colunas aqui, elas estão acinzentadas. Isso significa que são as partes que você não vai preencher, que você não consegue preencher. Na primeira coluna você tem o mês que você realizou essa operação e na segunda coluna o resultado desse mês. Então vamos lá, vamos supor que em janeiro você não fez nada. Nessa terceira coluna aqui, observem que apenas a primeira linha é a linha que é alterável. Essa linha diz respeito ao resultado que você teve no mês anterior, no caso de janeiro. Vamos supor que a gente não tinha prejuízo, não vendemos fundos imobiliários ano passado. E conforme nossa simulação aqui, a gente vendeu apenas no mês 4 com um prejuízo de R$1.500. No resultado líquido do mês, você vai colocar o prejuízo ou o lucro que você teve. No nosso caso, tivemos um prejuízo de R$1.500. Observem que automaticamente ele já preencheu essa coluna aqui, já que o nosso prejuízo foi em abril e temos aqui um prejuízo a compensar de R$1.500. Esse prejuízo ele pode ser compensado nos meses seguintes. Por isso que a gente tem esses R$1.500 a compensar aqui. Observem também a alíquota do imposto, que é a base de cálculo. Para fundos imobiliários, independente do lucro que você tiver, é 20% de imposto.
Imposto devido, 0, porque não tivemos lucro, tivemos prejuízo. E uma informação importante, pessoal, é nessa coluna aqui de imposto retido no mês. Se você observar, se você realizou alguma venda de fundos imobiliários, na sua nota de corretagem vai constar um imposto que foi pago lá, que foi retido na fonte. Esse imposto é chamado de dedo duro. Basicamente é um imposto que ele é retido no momento que você faz a negociação para que a Receita fique sabendo dessa negociação. E o valor desse imposto basicamente é 0,005% do valor que foi negociado. Então você precisa ir na sua nota de negociação e colocar esse valor aqui, no imposto retido no mês. Se você apenas realizou vendas de fundos imobiliários e com prejuízo você não teve lucro, basicamente é isso. A sua declaração para venda de FIIs já está feita, está completa. Só dá um OK e vida que segue. Mais uma outra situação seria se, por exemplo, em junho, a gente realizou uma negociação em fundos imobiliários e nós lucramos R$1.000. Observem agora que para os meses seguintes, o resultado negativo será de apenas R$500, que foi o resultado remanescente desse prejuízo aqui, ó, de 1.500. Dessa forma, a gente já tem o valor atualizado aqui do prejuízo que ainda temos a compensar. E mesmo que no mês de junho a gente tenha tido R$1.000 de lucro, observem que não temos imposto a pagar, imposto devido, e com isso não precisamos pagar nada de imposto, já que ainda temos esse saldo aqui, esse prejuízo para compensar. Agora, se no mês de outubro a gente realizou mais vendas de fundos imobiliários e dessa vez a gente lucrou R$2.000, observem que o nosso resultado negativo era de R$500. Esse resultado aqui, esse prejuízo, ele foi compensado nessa operação aqui, em que a gente obteve um lucro de R$2.000. E agora, a nossa base de cálculo do imposto é R$1.500. Por quê? Tivemos um prejuízo aqui de 1.500, ficamos com saldo a compensar aqui de R$1.500, tivemos um lucro em junho, esse lucro aqui ele foi compensado com esse valor, então agora o nosso valor a compensar seria apenas R$500, tivemos um lucro de R$2.000 com a venda de FIIs em outubro, esse lucro ele foi compensado com esse prejuízo aqui e agora a nossa base de cálculo é R$1.500. Dessa forma, a gente agora passa a ter um imposto devido, certo? Um imposto a pagar nessa base de cálculo aqui de R$1.500, já depois de abater esse prejuízo. Caso não seja essa a sua situação e você apenas realizou a venda com prejuízo, não se preocupe porque você não tem nenhum imposto a pagar. Lembrando mais uma vez, pessoal, que você precisa ir na nota de corretagem para preencher essa coluna de imposto retido aqui, ó, do dedo duro, que é aquele imposto de 0,005% do valor negociado. Agora, supondo que você lucrou R$2.000 e você tem agora um imposto a pagar de R$100, como você emite essa DARF para que você realize esse pagamento? Esse pagamento ele precisa ser feito no máximo no mês seguinte ao que essa negociação foi feita, ao que essa operação foi feita. Você não vai pagar esse imposto somente na declaração de ajuste anual do ano seguinte. Esse imposto precisa ser pago no próximo mês. Então, primeiramente, você vem aqui no Google, procura por Sicalc Web. Esse primeiro link aqui, pessoal, se atentem no link, certo? O link correto é esse daqui, sicalc.receita.economia.gov.br. Acessem o site e selecionem essa opção aqui, preenchimento rápido. Nessa tela, que é a tela do contribuinte, você vai colocar os seus dados como CPF e data de nascimento e logo em seguida vai realizar esse captcha aqui e clicar em continuar. Logo depois você vai vir para essa tela aqui, certo? Onde você vai conferir o seu CPF, o seu nome e o domicílio atual, que é a cidade que você mora. E nesse campo de observações, você pode escrever alguma coisa relacionada a essa operação que você fez para que você não fique muito perdido. Pode ser alguma coisa tipo referente, venda de FIIs. Por exemplo, qual FII que a gente vendeu? Vino 11, mês abril 2023. Por exemplo, a gente não tem muito espaço para escrever muita coisa, mas você pode colocar uma descrição, uma observação como essa daqui. No código ou nome da receita, código para venda, para negociação de ativos na Bolsa de Valores é o código 6015. Você já pode observar aqui, ó, ganhos líquidos em operações em Bolsa e RPF. Nessa parte aqui é bem simples, você vai preencher o período de apuração, não precisa preencher esse número de referência e vai colocar o valor do imposto que você vai pagar aqui. Se atentem a algumas informações, pessoal, como por exemplo, essa emissão de DARF aqui ela é passível de pagamento exclusivamente por pessoa física. Além disso, o período de apuração que você vai preencher ele é mensal e você vai informar nesse formato aqui, mês e ano. Se o valor ele for inferior a R$10, você vai deixar esse valor para ser pago na próxima emissão ou no mês seguinte, certo? Para você pagar essa DARF, o valor tem que ser maior do que R$10. Então aqui, período de apuração na nossa simulação foi o mês 4 de 2023.
Só lembrando aqui, pessoal, quando você for identificar o valor que você tem que pagar, o imposto a pagar, lembrem de adicionar o imposto que foi retido. Esse imposto aqui vai estar na nota de corretagem da sua negociação. Então vamos supor que lá na sua nota de corretagem tem esse imposto retido de R$1. Então, o imposto a pagar que você vai colocar na DARF, que você vai preencher na DARF, é esse daqui, R$ 99,00. Que é o imposto devido menos o imposto que foi retido. Então agora você preenche o valor, R$ 99,00, e clica em calcular. Aqui ele já vai dar todas as informações, certo? Código da receita, o período de apuração, data de vencimento para você pagar essa DARF. Observem que essa DARF está sendo emitida no dia 26/4 e a data de vencimento para você pagar é apenas em 31/5, ou seja, você tem que pagar essa DARF no último dia útil do mês seguinte. Aqui o valor que você vai ter que pagar do imposto. E após você confirmar esses dados, você seleciona essa caixinha aqui e clica em emitir DARF. E é isso, pessoal, como vocês viram, muito simples para você declarar suas vendas, lucros ou prejuízos e emitir a DARF que você precisa pagar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil e você viu como é muito simples fazer essa declaração e emitir a DARF para que você pague seu imposto e não fique em débito com a Receita Federal. Se esse conteúdo foi útil, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e aproveita, investidor, deixa um comentário aqui nesse vídeo falando sobre algum tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal, alguma ideia de vídeo, algo que você gostaria de ver por aqui, análise de relatórios, qualquer coisa. Deixa um comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo.